Eita, esse caso, gente, olha, eu tô para ver. Porque raríssimas vezes a gente viu um correspondente internacional, mas rasgou o verbo contra a Rede TV, né? Vou botar aqui o Instagram dele, do Pedro Aquino Paiva, que era correspondente da Rede TV, a Rede TV que mais cresce no Brasil. Ele deixou a Rede TV. Segundo ele, o psicológico dele não estava bom. E aí ele fez, gente, um dossiê no Instagram dele para falar da Rede TV. Vamos dar uma olhada. Nota da saída da Rede TV. No fim da tarde de ontem, na sexta-feira, portanto, estamos falando do dia 27 de setembro, eu me demiti da emissora e encerrei um relacionamento de trabalho abusivo, segundo o Pedro Aquino Paiva. Segue. Precarização. Antes de mais nada, é preciso entender que o funcionário da Rede TV, todos os correspondentes são extremamente precarizados. Gente, o detalhe é a coragem do Pedro Aquino Paiva para abrir o jogo do que ele estava vendo na Rede TV, segundo a visão dele, que o trabalho era extremamente precarizado. Recebem por trabalho, sem nenhum direito trabalhista, um valor totalmente defasado e insuficiente para cobrir as necessidades básicas em dólar e euro, lembrando que os dois estão em torno de R$6 aproximadamente, mesmo daqueles que trabalham todos os dias, como era o meu caso. Então, está dizendo que não tinha folga, trabalhava todo dia e recebia por trabalho. Segue. Atrasos. Não bastando as já precárias condições de trabalho, nosso pagamento nunca é feito em dia. A data do pagamento, de acordo com o contrato, é o dia 15 do mês seguinte. Desde que entrei na Rede TV, né, na TV em fevereiro, porém isso nunca aconteceu. Então ele disse que o repasse era para pagar no dia 15, nunca recebia no dia 15. Às vezes atrasa uma, às vezes atrasa 2 semanas. Contas em atraso, o problema é seu. Segue. Tudo atrasa. E não são apenas os salários que atrasam. Se o correspondente precisa viajar para fazer uma cobertura, só para ter uma ideia, o Pedro Aquino Paiva estava na cobertura da presença do presidente Lula na sede da ONU em Washington, né? E era ele que fez o trabalho, tá? Se o correspondente precisa viajar para fazer uma cobertura, ele deve pagar do próprio bolso e aguardar o ressarcimento dos gastos. Quando eu fui para Washington cobrir a Superterça, demorou quase um mês para que eu recebesse o reembolso. Todo correspondente da Rede TV tem uma história do tipo. Isso não é barato. Tem que viajar, tem que pagar hotel, tem que comer, né? Tem que lavar roupa, não é? Que coisa, hein? Segue. Descaso. E não ouse reclamar. Nunca o e-mail enviado para mim, por mim, para a responsável do financeiro foi respondido. Nunca. É preciso telefonar, fazendo uma chamada internacional. No final, a resposta é sempre a mesma. Não temos como confirmar, infelizmente. O tom é sempre de descaso, como se o trabalhador estivesse pedindo um favor. Gente, eu já trabalhei numa empresa assim. É horrível. Horrível. Segue. Cortes. Em setembro, fomos surpreendidos com um novo nível de abuso, de forma arbitrária e visivelmente sem nenhum tipo de avaliação. O setor financeiro tentou cortar o pagamento de trabalhos feitos, entregues por correspondentes. Eu estava nesse grupo. E outros repórteres do Brasil que trabalham sob as mesmas condições precárias, se não piores. Resistência. O financeiro cortou pautas que tinham sido aprovadas pelo setor de jornalismo da TV. Eu parei de trabalhar e no dia seguinte todo o setor internacional parou.
Para resolver o problema, tive que gastar 8 horas fazendo um dossiê de 113 páginas, provando os trabalhos que tinha feito. Uma humilhação total. Uma terça-feira, recuaram após ameaça de processos. Represália. Os correspondentes voltaram a trabalhar na terça-feira. Eu mesmo fiz o possível e impossível para cobrir a Assembleia da ONU para a TV, mesmo tendo aceitado um freela para pagar as contas e tendo que me virar entre 3 coberturas diferentes. Nosso salário, porém, já atrasado há 9 dias, nunca se... já tá... Eita! Falou que o salário está atrasado há 9 dias. Nunca seria pago. Uma visível represália por não termos aceitado o abuso. Mais descaso. Como é de costume, a responsável do financeiro não respondeu nossos e-mails. Durante a semana, liguei diversas vezes e a resposta foi a mesma. Será pago na sexta-feira. Na sexta, porém, os salários não foram pagos. Telefonei novamente com um tom de descaso de sempre e, sem apresentar nenhum motivo, disseram que foi jogado para a semana que vem. Abuso. Toda essa situação configura abuso por parte da TV. A emissora submete seus funcionários já precarizados a um eterno estado de ansiedade e apreensão. Muitos dos repórteres que você vê na sua televisão estão trabalhando com contas atrasadas e até mesmo sem saber como pagar o aluguel no fim do mês. Saúde mental. Desde o meio do mês não consigo dormir direito. Não consigo me concentrar em nada. O tratamento abusivo desta emissora vem causando no meu corpo algo que nunca senti antes. Apesar dos repetidos apelos dos meus chefes para que eu não saísse, foi esse o sentimento que me levou ontem a pedir demissão desta que foi a pior experiência profissional da minha vida. Dito isto, deixo claro que a Rede TV está repleta de jornalistas incríveis. Tive o imenso prazer de trabalhar com todos eles. Aprendi muito e sentirei saudades do trabalho em si. Jornalistas que também passam em graus diferentes por abusos cotidianos, seja por cortes salariais, seja por trabalhar sem ar-condicionado nos dias mais quentes por economia. Essa história do ar-condicionado eu já ouvi. Né? Trabalhar sem ar-condicionado nos dias mais quentes por economia. Já ouvi essa história também. Por fim, futuro. Sair da Rede TV não foi fácil. Foi meu primeiro trabalho de correspondente para uma emissora de TV aberta. Pensei muito se não valia engolir mais abusos em prol da minha carreira. Decidi, porém, priorizar minha saúde e sanidade mental. Afinal, minha saúde vale muito mais que uma emissora com traço. Eita, falou que a emissora tem traço de audiência. O que não mentiu, né? O que, de fato, acabou aí não mentindo. Agora, o que é importante a gente esclarecer. Está falando de uma emissora que o proprietário, enfim, que o presidente dela, o Marcelo, aliás, perdão, o Amilcar D'Alevo, tem a maior mansão do Brasil. Eu procurei a Rede TV ontem, pedindo um posicionamento, não recebi resposta, tá? Deixa eu dar uma olhada se meu e-mail foi respondido também, porque eu passei por e-mail essa demanda também para a assessoria da Rede TV, para saber, porque, olha, eu nunca vi alguém ser tão reto e direto para contar uma demissão. Porque quase sempre é aquela história do comum acordo, né? Um saiu com popô e outro saiu com um chutinho no popô. Né? Mas nesse caso, não. Nesse caso, ele foi reto e direto. Rede TV não respondeu também. Então, silêncio adotou a Rede TV. Daqui a pouco o sindicato vai estar no meio. Com toda a razão, hein? Com toda a razão. Última saída da Rede TV que apague a luz, tá? Que é a Viviane. Dizem também que o Amilcar e o outro já chegaram de helicóptero, nem andam pelos corredores de vergonha. Eita, será? Parabéns ao jornalista, o Pedro Aquino Paiva, né? Por jogar tudo no ventilador. Algumas pessoas ainda acham que TV é glamour, mas ele abriu o jogo bonito, né? Kennedy, a Rede TV sempre aparece na mídia de forma negativa. Se os donos não têm condições de fazer uma boa gestão, por que não vendem?
atrasar salários é o cúmulo, falta de respeito inadmissível, né? Dizem que os estúdios da Rede TV... Sim, o Canta Comigo da Record é gravado na Rede TV. Os estúdios são perfeitos, uma puta tecnologia, estúdios lindos, mas a redação é insalubre, diz aqui o Alexandre. Eu nunca vi uma nota tão sincera. Tá aqui o Jean. Por falar em sinceridade, gente, vamos para o próximo assunto, que hoje eu preciso comentar uma coisa que está tendo muita repercussão aqui nos bastidores do Rádio Carioca desde o mês passado. Tá aí, só primeiro para a gente fechar, quem é o Pedro Paiva Aquino, tá? Para vocês verem quem é.